Olá, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo quero conversar com vocês sobre correção da criança. Correção no sentido de educar mesmo. A criança está fazendo uma birra, a criança está sendo resistente, não está cumprindo alguma regra. Será que existe alguma estratégia, alguma forma melhor da gente educar, condicionar essa criança a atos bons? Sim, de fato existe, por isso tantas das nossas atitudes muitas vezes não surtem efeito. E aí, nesse sentido, uma coisa, em primeiro lugar, eu preciso chamar a atenção de vocês. É importantíssimo que essa correção seja feita no ato. Como assim? Você já deve ter percebido que muitas vezes você está numa situação em que você se sente meio na saia justa, sabe, de chamar a atenção do filho? Então tá no lugar público, né? Tá numa loja, tá num restaurante, e parece que a criança até se comporta pior ali. É porque provavelmente ele já percebeu. Quando tá em ambientes assim, você evita, né, dar correção, evita chamar a atenção, evita conferir uma punição se esse ato já é reincidivo, né? Se ele volta e meia faz o mesmo comportamento. E as crianças percebem essas nuances dos nossos comportamentos também, porque eles observam e eles vão absorvendo como nós nos comportamos frente aos atos deles. Então, em primeiro lugar, observar essa conduta, se realmente isso está acontecendo. Bom, mas para além de uma regra específica, de um modelo de fato de como a gente deve atuar, existem algumas orientações importantes. Esse tempo da correção, que conversa com essa primeira observação que eu fiz, né? Por que isso? A criança, ela não tem uma memória expandida. Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos que a memória nós temos enquanto potência, ela precisa ser desenvolvida, né? Ela cresce, ela se amplia. Então, se você deixa para chamar a atenção do seu filho, o episódio foi durante a manhã e só à noite você vai falar com ele e repreender, ou só no outro dia, porque aquilo foi no shopping, você estava comprando um presentinho pro aniversário, foram pra festa, depois chegou em casa cansado, deu banho, dormiu, então, mas eu não vou deixar de falar com ele. Então amanhã eu vou conversar com ele. Essa criança tem 4 anos de idade, tem 3 anos de idade. Ele não vai ter, né, memória e maturidade suficientes para rememorar aquele fato e a gravidade dele. Ele vai conservar que ele fez algo, que naquele momento ele conseguiu o que ele queria e que tudo deu certo no final. Para você observar, né, que eu falo tanto de autismo por aqui, nas minhas outras redes sociais, a gente fala muito sobre reforçador no autismo, né? Mas o reforçador, ele acontece para qualquer criança, porque o fato da gente não corrigir, ele acaba reforçando o comportamento ruim. Então, o fato de não existir uma intervenção naquele momento, marca para a criança, reforça para a criança que aquela é a atitude com que ele vai ganhar as coisas. E a criança passa a reproduzir esse tipo de comportamento em outras situações. Então, corrigir no ato é muito importante. Mesmo que você não vá dar uma lavada na criança em público, né? Dar aquela bronca que ele merecia, porque você está numa situação ali no ambiente social, com outras pessoas, né, que vai gerar um desconforto. E principalmente o objetivo não é humilhar a criança, a gente tem que entender isso, o objetivo é o educar. Então, quais são os objetivos da tua educação? Adquirir comportamentos adequados, né, adquirir bons hábitos. Então, humilhação não é o objetivo da educação. Então, eu cuido realmente com a forma como eu falo em alguns ambientes. Mas eu não deixo de pontuar, de avisar a criança. Ela tem que ser notificada de que aquele é um ato ruim. E aquilo precisa ser feito no momento. Outra coisa, em relação aí sim à correção, porque eu aviso e eu corrijo. Então, o corrigir é dizer o que você espera dele. Não é assim que se deve se comportar. Eu já falei para você que quando a gente está aqui é assim, assado. Eu já falei para você que quando a gente vai não sei aonde, é isso que vai acontecer. Nós combinamos antes. Você não está cumprindo com o nosso combinado. Enfim, como eu sempre falo, não são todas as falas simultâneas, mas a gente vai ter esse tipo de olhar e de fala, né, e de correção com o nosso filho naquele momento da situação complicada. Outra coisa muito importante que às vezes os pais deixam de fazer, a punição quando aquilo volta a acontecer. Então você já avisou uma vez, você já avisou outra vez e não está dando certo. Essa criança, ela precisa sofrer as consequências do mau ato dela. Entenda que todos nós, por natureza, nós temos tendências a atos bons e a atos ruins. Por nossa educação, por senso comum, nós aprendemos a como estar em ambientes, a como lidar com as pessoas, ao que é uma postura correta, uma postura errada, o que ofende, o que magoa,
o que o deixa feliz. Então, a criança, ela passa por esse processo de aprendizado, porque a gente não acordou um dia sabendo disso. Já falei também aqui em outros vídeos, né, sobre a idade da razão. A idade da razão, lá por volta dos 6, 7 anos de idade. Por que tem esse nome? Porque a criança toma consciência de que os seus atos geram consequências. E que essas consequências podem ser até consequências que ele não goste. Mas para ele conseguir ter esse traço de previsibilidade, ele precisa o quê? Desse hábito instituído. A previsibilidade, ela é um traço da linguagem, é uma subliminaridade, né, da linguagem extremamente importante, onde a criança toma consciência dos atos futuros. Como que ela faz isso? Pela repetição, pela frequência com que as coisas acontecem na vida dela. E ela só tem isso, essa repetição dos atos, por uma estrutura de rotina, né, de vida ordenada. Porque se a vida dela é sempre uma eterna emoção, ela nunca sabe o que vai acontecer, ela não tem uma estruturação diária, ela não tem uma rotina diária implementada, né? Ela não sabe nem o que esperar dos adultos que estão no manejo com ela, não sabe o que esperar dos pais, ela não sabe o que esperar do professor. E aí, ela também, por si, se torna uma criança emocionalmente instável. Então, a correção, ela traz, ela confere também esse traço, né, psicológico, de eu saber o que esperar das pessoas. E é por isso também que a criança sabe muito bem com quem ela pode ir além. Se com o pai acaba sendo um pouquinho mais, né, tranquilo, né, e não aplica tantas regras que foram combinadas e faz vista grossa, ou se com a mãe, ou se com a avó. Por quê? Por observação, a criança ela vai dando conta disso. E aí, como tem o contexto, né, o que eu falei da previsibilidade, a criança vai percebendo que não, quando eu faço isso acontece aquilo, quando eu faço isso acontece aquilo. Mas com fulano, quando eu faço, não acontece. Então é lá que eu vou, porque eu vou me dar bem ali. A criança faz essas associações. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A punição ela deve existir sempre que a criança não der conta, né, da tomada de consciência a partir de que a fala já foi instituída, né? Então eu já fiz a correção, eu corrigi uma vez, eu corrigi 2 vezes. Vai ter que ter a punição, porque a criança ela tem que perceber que existem as consequências. E a consequência é o quê? A consequência é a mãe ficar magoada. A consequência é o amiguinho que levou o puxão de cabelo, né? Ficar triste, chorar. A consequência é a professora ficar insatisfeita. A consequência é a vovó ficar angustiada, né? Mas a consequência também é eu perder coisas. Essa criança perder coisas. Porque senão ela nunca dá conta. Então, assim, a criança ela precisa de dados concretos. Nem sempre só falar vai resolver. Tem criança que só falar, ela já acata. Isso também vai muito do temperamento da criança, mas ele precisa ser modelado. A criança ela precisa ser ordenada, estruturada, modelada para que ela chegue aos 6, 7 anos, já com uma estrutura psicológica mais ordenada, entendendo que seus atos trazem consequências, entendendo que o mundo exige respostas delas, entendendo que existem comportamentos adequados e inadequados, e que ao longo do seu restante de desenvolvimento ela vai dar conta de muitas outras estruturas, né? E vai ser uma criança, um jovem, um adolescente, né? Sociável, inteligente, que consegue lidar com suas frustrações, com as pessoas diferentes com que estão no seu relacionamento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte aqui, não deixe de encaminhar para alguém que possa estar precisando. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações e não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!